E o tema de hoje é propósito. Vamos falar desse assunto? O que será que esse vídeo vai agregar na sua vida? Bora lá para aquele bate-papo. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar sobre o tema propósito, mas sem propósito nenhum. Esse vídeo de hoje, essa nossa troca de hoje, eu não tenho a intenção de definir, eu não tenho a intenção de criar conceito, e eu também não tenho a intenção de te trazer nenhuma fórmula mágica para você chegar ao tão sonhado propósito. Na verdade, a minha intenção é que hoje é a gente refletir sobre o que isso significa, né? Por quê? Porque como terapeuta eu leio sobre o assunto, eu vejo pessoas falando, eu vejo diversas técnicas sendo criadas para você chegar ao seu propósito. Eu particularmente tenho algumas que eu gosto bastante, como por exemplo a base de alguns setores da astrologia do nosso mapa natal, que pode trazer reflexões muito profundas, mas o meu olhar é de manifestação da alma, né? Expansão de consciência. E muitas coisas que a gente lê sobre esse tema, e eu acho que muita gente internaliza isso também, é que o propósito é aquele lugar aonde eu tenho que chegar. E depois que eu chego, como que eu manifesto aquilo para o mundo, né? Mas eu também percebo que é sempre uma coisa do externo para o interno. E muito focado em carreira profissional, em ganho financeiro, né? Quando eu estiver seguindo o meu propósito, tudo na minha vida vai se realinhar. E aí eu me peguei pensando sobre o que é propósito? O que a nossa alma deseja? Qual é a nutrição que está faltando para essa nossa alma? Do que a gente quer se alimentar para se expandir? O que traz alegria e bem-estar? O que traz felicidade? O que traz expansão? E aí, quando você pensa nisso, você começa a ir na contramão de algumas reflexões que eu considero que, ok, sejam legais e também faz sentido a gente buscar esse aprimoramento, né, principalmente profissional. Mas e se o propósito for você encontrar um lugar de equilíbrio e bem-estar dentro de você? E na verdade o que você tem que resolver dentro do seu cotidiano é como que você desenvolve ferramentas para trazer esse estado de espírito. Porque o propósito da alma não pode ser só atrelado à carreira, né? E se você parar para pensar que inclusive pessoas que têm carreiras que são super almejadas, às vezes elas também estão vivendo um esvaziamento de propósito. Por quê? Porque o propósito ele tem que vir de você para o mundo. Ele tem que vir dessa grande compreensão de quem você é, o que realmente você manifesta quanto essência e principalmente como eu nutro e desenvolvo essa essência, esse existencial. E aí eu não vejo muitas pessoas olhando para isso. Então, por exemplo, quando a gente pergunta para a pessoa qual é o seu propósito, qual o propósito da sua alma, você precisa encontrar o seu propósito. Tem um filme que eu amo, que fala muito, de uma forma muito objetiva e ao mesmo tempo lúdica desse assunto, que é o filme Soul, né? Soul de música mesmo, né? Soul, S-O-U-L, que é um desenho, na verdade. E que na verdade de desenho não tem nada, assim. Aquele filme, aquela animação traz de uma forma didática isso que eu tô aqui passando para você. Então, a gente tem, vou dar o spoiler, tá? Quem não gosta de spoiler, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui. O filme, ele fala todo de um personagem que está buscando ser músico. E que ele diz que o grande propósito dele é ser músico. E ele não sai desse lugar e fica rodando, achando que quando ele for músico e ele tocar para uma casa cheia, ele vai atingir esse estado, né, de satisfação e de êxtase da alma. E aí tem algumas dicas, a pessoa que ele admira mostra que não é bem assim, né, que tem esse sentido de continuidade,
E que na verdade você fazer o que você gosta tem que ser muito mais despretensioso do que se imagina, e o personagem que surge durante o filme, que é uma alma que não quer reencarnar porque ela também não sabe o que isso significa, traz esse sentido mais existencial que eu estou falando para vocês. Então, se conectar, o quanto para você é fácil ou difícil, ou o quanto você nem descobriu ainda o que isso significa, se conectar com aquilo que deixa a alma doce, leve, plena, preenchida. Será que não é esse o propósito? Será que a gente não está aqui para expandir a nossa existência desses sentimentos benéficos, elevando a nossa frequência, e é a partir disso que a gente vai doando o que a gente tem de melhor para o mundo? Então não estou dizendo que seja, só estou deixando uma dica aqui para você refletir sobre esse tema, porque de repente criou-se umas determinações, umas coisas muito definidas, né? A gente lê coisas muito, olha, o propósito da alma tem que ser tal, né? E aí às vezes a gente vê um monte de gente correndo atrás dessas coisas e continuam se sentindo esgotadas, esvaziadas. Então, opa, tem um questionamento aí, né? Eu, particularmente, sugiro que você tenha como propósito primeiro se conhecer, saber o que te nutre, o que te alegra. A alegria, gente, é uma energia, é um fluido vital que eleva a frequência da gente e joga a gente lá para cima, né? Como que você se sente depois de uma bela gargalhada que vem da alma? E aí o ponto está, não sei porque não tenho acesso a coisas que me manifestem gargalhadas. Opa, temos uma questão aí. Como você se sente depois que você assiste um espetáculo musical ou de teatro que te gera reflexões e faz você olhar para dentro e questionar-se sobre coisas que às vezes não estavam nem no seu radar? Fabi, não sei, não tenho experienciado isso na minha vida. Então você tem experienciado o quê? O que dá sentido para você acordar todos os dias? Ah, Fabi, o meu trabalho. Opa, o trabalho está fora. O trabalho é o externo. E o interno? O que te motiva a querer conquistar? É isso que você precisa encontrar e nutrir. O propósito tem a ver com estar manifestando aquilo que você veio manifestar aqui. Mas para você manifestar, você precisa saber. Você precisa conhecer. E aí? Como é que fica se eu não me conheço, se eu não experimento coisas, se eu não vivo experiências que a minha alma está pedindo e chamando já há um determinado tempo? Eu vou deixar você aqui com essa reflexão sobre o que realmente é propósito para você e o quanto a sua alma, sua existência, o seu eu mais profundo está te chamando, está te dando dicas e às vezes você ainda está aí se fazendo de distraído, de distraída, hein? Fica a reflexão aí e comece a pensar no que realmente te transborda. Aí você vai encontrar a pontinha do sentido do que é propósito, tá bom? Te vejo no nosso próximo encontro. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.